Você que precisa de entrar num propósito de oração de alto nível. E quando eu falo alto nível, eu estou falando de alto nível de batalha espiritual. Você que sente que tem sido vítima de feitiçaria, de encantamento, de inveja, pragas foram lançadas contra a tua vida e tu tem visto que isso tem surtido efeito na tua vida. Você que tem batalhado na área profissional ou financeira e não tem tido resultados. Você é uma pessoa capacitada intelectualmente, profissionalmente, mas percebe que tem uma amarração. Você que viu no seu casamento ou no relacionamento, do nada a pessoa virar a cabeça. São sintomas que eu estou falando de coisas que acontecem, que é indício que o mal está na tua vida. Então eu quero convidar você para entrar nesse propósito de oração, que são 21 dias de oração, batalhando, guerreando no Vale de Sal. E antes mesmo de você ficar com preconceito, eu convido você neste vídeo para assistir um estudo bíblico que vai abrir a sua mente. Eu estou falando de Bíblia, estou falando de conhecimento bíblico. E neste vídeo aqui, além de falar sobre o Vale de Sal, eu vou revelar para você uma identidade de quem Deus é, Jeová Shabaoth. É esse que nós iremos invocar durante esses 21 dias de oração. Então é uma campanha que serve para a tua vida financeira, amorosa, para a tua saúde, para a tua família, para a tua vida espiritual, para todas as áreas. Você então está desafiado e convidado para estar conosco aqui nesses 21 dias de oração. Hoje, neste vídeo aqui, além de seu estudo bíblico, no final vai ter a oração para a gente abrir essa campanha, esse propósito. E aí os demais vídeos serão postados daqui uma semana do dia que eu postei esse vídeo. Então, aqui abaixo, aqui, ó, quando eu estou apontando o dedo, já vai aparecer aqui o próximo dia do qual você vai poder assistir o segundo vídeo. E no segundo vídeo em diante não vai ter mais pregações, vai ser oração. Porque o que a gente faz aqui no canal é trazer um estudo bíblico e neste estudo bíblico a gente pega essas revelações e coloca na oração. Ou seja, a gente ora a palavra de Deus, a Bíblia. Não é sofisma, não é achismo, não é superstições pentecostais ou não é pentecostal, não é nada disso não. Bíblia, tá? Então, é um convite que eu faço para você. Eu sou o apóstolo Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube, muito bem-vindo também aqui no Facebook. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações, marque o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like, porque agora nós iremos para esse estudo bíblico, tá? E essas orações que a gente vai fazer aqui será no monte, como eu estou gravando aqui, e também eu vou estar gravando essas orações em casa, tá? Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar é que todo final de oração do Vale de Sal, em 2025, nós vamos orar também os Salmos 91, que é um Salmos de proteção. Como é uma campanha de batalha espiritual, os Salmos 91 vai servir como um salmo para proteger a gente das retaliações espirituais, tá bom? E esse vídeo que você vai assistir agora é o estudo bíblico do Vale do Sal do ano passado. Como as informações são as mesmas, eu quero repostar para você assistir. E no final nós temos a oração da abertura de campanha e os Salmos 91. Já nesse primeiro vídeo iremos fazer isso. Vamos lá? Se prepare. Vale de Sal 2025. Deus vai mudar a tua vida poderosamente. E todo mal vai ser quebrado e destruído. Vamos lá. Este vídeo é um vídeo longo, que você pode assistir em 2 ou em 3 vezes. O importante é você assistir. O importante é você absorver. Porque eu vou trazer para você aqui um estudo aprofundado sobre batalha espiritual de alto nível e no final do estudo eu vou te fazer um convite para participar de 21 dias de oração, de guerra, batalha. E tu vai poder trazer, é isso mesmo, para dentro desse campo de batalha espiritual, todas as mazelas, problemas, dificuldades, feitiçaria, bruxaria, miséria, pobreza, enfermidade. Eu vou te mostrar que existe um lugar em Cristo Jesus, um lugar em uma dimensão espiritual, um lugar de guerra, um lugar de batalha. Mas antes de te apresentar esse lugar de batalha, eu quero te apresentar um Deus de guerra. Um Deus que a religião não quer pregar.
porque conforme vai passando o tempo, pelo politicamente correto, existem algumas pregações hoje que é politicamente incorreta, porque para alguns é discurso de ódio. Ou seja, querem pegar o nosso Deus, que é todo-poderoso, e deixar ele como um fraquinho, um coitadinho, um deusinho. E não é isso que o seu Deus é. Ele é varão de guerra, ele é poderoso, ele é Deus forte. Eu vou te apresentar esse Deus, vou te apresentar esse campo de batalha espiritual. Porém, esse vídeo aqui é importante, além de você estudar, ter o conhecimento. No final, nós vamos fazer uma oração de abertura, tá? Deste propósito. E aí você já vai estar envolvido, ok? Marca aí o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para todo mundo. Me siga no Instagram, que é esse daqui, ó. @Pastor Eliseu Lustosa, tá? Meus queridos, vamos lá. Já disse para você que o vídeo vai ficar longo. Hoje nós vamos conversar de muitos textos bíblicos. Você gosta de Bíblia? Só de você já ver isso, você já vai correr do vídeo, né? Por isso que tu não vence, irmão. Por isso que tu não prospera. Isso aqui, ó, é o que a gente vai falar. Por isso que tu não conquista nada espiritualmente. Porque tu foge da palavra, tu foge da Bíblia, tu foge do mundo espiritual. Por isso que o diabo, ao invés de correr de você, fugir de você, ele está aí te espreitando para te pegar. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Então nós erramos na vida por essas duas coisas, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A pergunta que eu te faço é: como que eu conheço o poder de Deus sem eu conhecer as Escrituras? Tudo que você precisa para a tua vida espiritual, seja ela no âmbito financeiro, amoroso, sentimental, familiar, ministerial e assim sucessivamente. Tudo que você precisa é de conhecimento espiritual. Então eu erro por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Também não adianta eu virar uma biblioteca ambulante com 300 cursos de teologia se eu não tenho uma vida espiritual, se eu não creio no mundo espiritual. A Bíblia, para mim, é um livro histórico. Não adianta muito também, não. Temos que conhecer as Escrituras e também temos que conhecer o poder de Deus. Amém? Vamos lá, então. Em primeiro lugar, existe um lugar espiritual que eu apelidei chamado de Sala das Armas. Quando a gente fala de lugares espirituais no céu ou em Cristo Jesus, nós estamos falando de dimensões espirituais que acessamos através da oração, através da adoração, através de todo e qualquer exercício de fé. Se você dá uma oferta, se você jejuma, se você ora, se você louva, ou seja, envolva todos os exercícios de fé. Faz com que você acesse lugares espirituais. Certo? O apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, dizendo: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele está falando passado já abençoou. Não é ele vai abençoar, ele já nos abençoou com todas as sortes, todo tipo, toda sorte de bênção. Aí ele vai dizer, aonde? Nos lugares, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, existem várias dimensões. E muitas dessas dimensões, muitos desses lugares ou regiões celestiais estão escritos na Bíblia. Inclusive, eu tenho um estudo bíblico aí que fala sobre as regiões celestiais, os lugares celestiais. Eu dou uma seleção de vários, né? Inclusive, nesse estudo eu vou falar, nesse que eu gravei, eu falo lá deste lugar que eu vou falar aqui hoje. Só que eu falo assim, eu só passo batido lá. Hoje aqui a gente vai aprofundar. Porque hoje eu quero que você conheça um lugar, uma dimensão espiritual, de batalha espiritual,
E essa dimensão é chamada Vale de Sal. Alguns de vocês que já me acompanham há muitos anos sabem que a campanha Vale de Sal aqui no meu canal é uma das campanhas mais fortes que tem. Mais forte em que sentido? Porque a oração é mais forte? Porque o resultado é maior. É aonde eu obtenho mais testemunhos, aonde o povo recebe mais bênçãos. Eu não sei por quê. Até sei, até tento deduzir, porque essa campanha ela envolve sacrifício. Essa campanha envolve entendimento. Essa campanha envolve muito exercício de fé. E acaba que as pessoas se conectando a tudo isso dá um resultado extraordinário. Porque aqui eu vou ensinar você a trazer em oração os seus problemas para esse lugar espiritual, para Deus te dar vitória. Então você vai colocar no vale de sal ou no campo de batalha espiritual, vale de sal, aquilo que te causa derrota, aquilo que te persegue. A enfermidade, o problema, o pecado, a iniquidade, a maldição, o problema no casamento, a feitiçaria, a bruxaria, os demônios. E da mesma forma que Deus deu vitória para muitos que batalharam na Bíblia no Vale de Sal, Ele vai te dar vitória. Lembrando que a nossa luta ela não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores da maldade. Resumindo, é contra Satanás com os seus demônios. Então a nossa luta é contra eles. Ou seja, eu quero levar você para um entendimento espiritual nos dias de hoje, para que você entenda que por mais que não haja o campo, o vale de sal físico, o campo físico, mas numa dimensão espiritual, isso é possível acontecer. Isso existe. É um campo de batalha espiritual. Olha, antes de chegar no campo de batalha, eu quero te apresentar aqui, que alguns de vocês também, que já me acompanham há anos, já ouviu muitas vezes eu falar sobre Jeová Shabaoth. Jeremias, capítulo 50, versículo 25, nos fala sobre um Deus poderoso, forte, que é o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. O texto diz assim, inclusive essa tradução que eu vou ler é João Almeida. O texto diz o seguinte: o Senhor abriu seu depósito e tirou instrumentos da sua indignação, porque o Senhor, Deus dos exércitos, tem uma obra para realizar nos caldeus. Aqui eu já chamo a sua atenção para a tradução da Bíblia, que é muito ruim essa. Aqui eu já te mostro que o diabo ele está usando pessoas, entre aspas, colocar entre aspas, para tentar cegar as pessoas do entendimento profético e verdadeiro sobre Deus. Quando você lê Jeremias capítulo 50, nessa tradução que eu li, te mostrando para dizer que não, é uma tradução muito ruim. O Senhor abriu o seu depósito. Existe quantas espécies de depósito? Talvez na sua casa existe um depósito que a gente chama de despensa, para guardar alimentos. Você coloca lá o arroz, o feijão, Tem gente que usa depósito para guardar coisa velha. Só quem é pobre vai saber do quarto. Não fala para muita gente saber, não. Quartinho da bagunça. O quarto da bagunça. Tem depósito do dinheiro. Antigamente não, até hoje tem também, O celeiro, que é o depósito de grãos. Ou seja, há depósito e depósitos. Eu poderia falar de um depósito de armas, eu poderia falar de um depósito de, como a Bíblia diz aqui, E Deus abriu o seu depósito e tirou instrumentos. Eu poderia dizer que esses instrumentos aqui, essa palavra instrumentos aqui, poderia ser instrumentos musicais. Ele tirou de lá uma bateria, um violão, uma guitarra e começou a tocar. Você vê que a tradução é ruim, Mas na verdade essa palavra depósito aqui, no original é a palavra otzá, que significa arsenal. O que tem num arsenal, irmãos? Armas. E essa outra palavra instrumentos aqui, que nessa João Almeida diz instrumentos, é a palavra hebraica keli, que significa armas.
O mesmo versículo na tradução da King James atualizada diz o seguinte: o Senhor abriu seu arsenal e trouxe para fora armas da sua ira. Pois o soberano todo-poderoso dos exércitos tem um trabalho para realizar na terra dos caldeus babilônicos. Então você começa a perceber que eu comecei o vídeo falando que o povo perece por falta de conhecimento, não é verdade? E aí nós temos aqui uma complicação a mais ainda. E ainda tem conhecimentos que estão obscurecidos por causa dos textos, das palavras que se usam, entendeu? E hoje em dia, nesse politicamente correto, o que eles puderem fazer para prejudicar o entendimento verdadeiro e real de Deus, eles vão fazer. Qual que é o problema dessa tradução de falar que Deus ele tem um arsenal no céu? Ah, não, por que não? Armas, não, esse negócio é perigoso, né? Estão romantizando tudo. Até o que é espiritual, até o que é profético. Você está entendendo? Até o que é profético. É difícil, viu, irmãos? Mas vamos lá. Então o texto vai dizer que Deus ele abriu o seu arsenal. Olha o que o profeta está dizendo, que Deus ele abriu o seu arsenal e pegou lá de dentro do seu arsenal armas. Armas de indignação, segundo a King James atualizada, armas da sua ira. Eu tenho uma outra palavra hebraica aqui, que é a palavra indignação em português, que é Zaã. Deixa eu mostrar para vocês aqui no celular. Não sei se dá para vocês ver. Aqui, ó. Zaã. É lógico que isso aqui é o transliterado, né, irmãos? É a palavra transliterada. Talvez a minha pronúncia não é tão boa. Mas essa palavra indignação também significa insolência. Significa raiva. Significa fúria. Então Deus ele tem um arsenal onde ele pega armas de indignação. Para que propósito? O próprio texto vai dizer. Porque ele tem uma obra para realizar, ele tem um trabalho para fazer. Como a gente diz aqui no Brasil, temos uma parada para resolver aí. Né? Segundo o dicionário dos manos, nós temos uma parada para resolver aí. Então, ele se arma, ele pega armas de indignação. Mas eu sempre gosto de ensinar aqui para vocês, principalmente quando eu falo sobre hebraico, grego, eu sempre gosto de falar para vocês do sentido figurado das palavras. O sentido figurado das palavras é o que o autor tinha na sua mente quando ele escreveu aquela palavra. O que ele tinha na mente? Ou seja, o que significa Zaã no sentido figurado? Aí o sentido figurado da palavra Zaã é espumar pelo canto da boca. Ou seja, ele coloca lá fúria, indignação, insolência, raiva, espumando pelo canto da boca. Ele está querendo passar uma mensagem. Junta essas duas coisas. Junta aí, irmão, você mais inteligente, o Tico e o Teco. Junta aí raiva com espumar pelo canto da boca. O que quer dizer? Que Deus ele está tão furioso, ele está com tanta raiva, que ele está espumando pelo canto da boca. Então nós temos um Deus, que o seu nome é Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos, que o profeta diz que lá no céu, em uma dimensão espiritual, ele tem um arsenal. Ele entra neste arsenal, ele abre o arsenal e entra e pega armas de indignação. Então imagina, vamos usar a imaginação, irmão? Imagina, sempre quando eu prego sobre isso, talvez você já ouviu trazendo essa explicação, imagina você que assistiu aqueles filmes antigos do Rambo. O Rambo, quando ia para a guerra, lá dentro no meio do mato, na mata, pega uma metralhadora aqui, outra aqui, põe uma faca na perna, vai se juntando. Aí nasce o termo, a expressão em português, armado até os dentes. Então imagina Deus armado até os dentes. E dizendo assim, ó, eu vou lá na Babilônia resolver um probleminha lá, fazer um trabalho lá. Olha, ele não vai lá na Babilônia, como hoje as pessoas estão vivendo a dispensação da graça.
Ele não vai lá na Babilônia para falar assim, olha, pecadores, se arrependam, porque eu amo vocês e quero ver o arrependimento de vocês. Apesar de que muitas vezes na Bíblia, o próprio sofrimento, a própria luta, a própria derrota, ou até às vezes negativamente a morte de alguém, é para gerar arrependimento em outras pessoas. Ou seja, acontecimentos negativos, muitas vezes na Bíblia, servem para despertar arrependimento numa nação ou em alguma pessoa. Mas ele está indo na Babilônia, ele não está indo com os braços de amor quando você canta, nos braços do amor. Não. Ele está armado. Ele está furioso. Furioso por quê? Porque você sabe que Jeremias profetiza na época do cativeiro da Babilônia, que o povo ficou 70 anos no cativeiro e Deus ele quer libertar o povo. Resumindo, respondendo assim rápido, né? E para isso ele tem que ir furioso. Eu quero que você agora use essa cachola, essa cabeça sua, que talvez seja como a minha, de pudim, essa mente sua abençoada, e traga esse texto, faz uma aplicação desse texto agora, nos dias de hoje, e dentro de uma visão espiritual. Se você está dizendo assim, ó, um bruxo, uma bruxa, alguém está fazendo trabalho para mim, para me destruir, para acabar com o meu casamento, para me deixar doente. Olha, é o invejoso no trabalho. Olha, é o concorrente na empresa. Olha, muitos problemas, muitas coisas. Olha, o diabo está vindo com toda a fúria. Imagina isso. E aí, você tem esse inimigo, você tem esse adversário, que na mente das pessoas o diabo ele é forte, ele é poderoso, ele é mau, ele é impiedoso, ele vai destruir, ele vai acabar. Engraçado, né? Que para as coisas das trevas, do mal, nós temos um temor, um respeito tão grande e muitas vezes para ter esse olhar para com Deus nós não temos, né? De que ele é forte, de que ele é poderoso. Às vezes até falamos, mas não temos uma imagem, uma imaginação sobre isso. É essa imaginação que eu estou te dando aqui agora. Que Deus, quando nós invocamos a Ele, quando nós chamamos por Ele, e chamamos Ele para a guerra, quem vem não é o Deus que vem com os braços de amor para a guerra. Quem vem para a guerra, o nome dele é Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. E ele vem furioso, ele vem armado até os dentes. E, irmão, imagina um demônio qualquer. Use qual terminologia que você quiser. Nomes de demônios, ou antigamente era nome de deuses. Use qualquer nome desses. Imagina o nosso Deus. Esse forte, esse poderoso, que eu vou te dar mais instruções aqui sobre ele. Indo lá no inferno. Quem é esse demônio que está mexendo com meu filho e com a minha filha? Com o casamento dele, com o casamento dela, com a finança, com a saúde, ou seja o que for. Quando você tem essa ideia, quando você tem essa visão bíblica, quando você tem esse conhecimento, a tua oração, automaticamente ela se torna muito mais poderosa e forte. Porque você não está orando dentro de uma superstição, de um pregador maluco que estava ali no reteté de Jeová, passou, eu estou vendo aqui isso, aquilo outro. Não, irmão, eu estou te dizendo de Bíblia. É Jeremias 50, 25, tá? Eu estou te dando Bíblia. Eu estou mostrando aqui para você um Deus forte e poderoso, armado, furioso, zangado, dizendo, eu vou resolver esse problema. Esse é o teu Deus. Essa campanha de oração, esses 21 dias de oração, são 21 dias de oração chamando esse Deus poderoso, chamando ele para entrar na nossa guerra, chamando ele falando assim, Senhor, vem furioso, vem com muita raiva, porque eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo. Eu não aguento mais ver o diabo triunfando na minha vida. Eu não aguento mais a doença, a miséria, o problema, a dificuldade. Eu não aguento mais lutar e não ver resultado. Se você está assim, essa campanha é para você.
Vai marcando o seu joinha aí, o gostei, o like. Vá compartilhando aí, irmãos. Cadê o pessoal do compartilhamento? Isso, ajuda aí. Ó, eu vou indo citando textos aqui, falando de versículos, dando palavras no original. Como nós estamos ao vivo, não tem como eu fazer uma edição na tela para mostrar tudo, mas eu vou falando e você vai pegando aí. O Senhor dos Exércitos, o Jeová Shabaoth, esse Deus que está armado e furioso, em Salmos 148, versículo 2, diz assim, ó, louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todos os seus exércitos. Jeová Shabaoth, ele tem um exército de anjos. E quando você encontra essa palavra exército, é lógico que nós estamos falando de uma linguagem militar. Nós estamos falando de guerra, oração de guerra, é lógico, né? A palavra exército, que inclusive deu origem a essa expressão hebraica Jeová Shabaoth, é tsabá. Tsabá significa hoste, significa soldado, companhia. Então Jeová Shabaoth tem a ver com isso, com aquele que tem as hostes, com aquele que tem os soldados. O texto de Salmos 48, versículo 2, eu anotei aqui que a palavra tsabá significa isso, soldados, horte, companhia. O sentido figurado são servidores, o sentido figurado são adoradores. A palavra louvai aqui, nesse texto, é a palavra alau, que significa brilhar, elogiar, celebrar, glorificar. E no sentido figurado é cantar, fazer um show e delirar. Então, Jeová Shabaoth, esses anjos estão louvando, adorando, né? Louvai-o, todos os seus anjos. Eles estão dando um show agora nas dimensões espirituais, esses anjos. Êxodo capítulo 15, versículo 3 diz assim, ó: o Senhor é homem de guerra e Jeová é o seu nome. Ô glória, né? Temos aqui também os Salmos 24, que depois eu vou ler também, se der tempo, se eu ver que não está demorando demais, mas hoje aqui é o dia de falar. Já disse que o vídeo vai ficar longo, então estamos ao vivo também, então é isso aí, tá bom? Irmã, Jeremias 50, 25, tá? Não é Isaías não, é Jeremias. Jeremias 50, 25. Ó, vamos lá. Salmos 24, versículo 8. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o poderoso na guerra, ok? Inclusive essa palavra forte aqui no Salmos 24, que é a palavra hebraica azazi, significa homem forte. Significa forte como um exército. E aí a palavra poderoso, que é a palavra gibor no hebraico, significa tirano. Imagina uma pessoa tirana. Significa ousado, audacioso, valente, guerreiro. Gibor, a palavra poderoso, no sentido figurado, significa aquele que tem a força de um exército. Forte, né? Irmãos, vocês estão anotando os versículos aí, pelo amor de Deus, hein? Êxodo 15, versículo 3. Eu disse que eu vou falar e vou disparar aqui. Vocês vão anotando aí. Aí, eu vou ler também, agora sim, Isaías, tá? Isaías capítulo 42, versículo 13, ok? A guerra anunciada. O Eterno sairá como valente, homem poderoso. Como guerreiro, despertará seu zelo. Olha isso, irmão, chega, arrepiei agora aqui. Como um guerreiro, despertará o seu zelo. Com forte brado, exclamará guerra e demonstrará toda a sua força contra os seus inimigos. Vou repetir o texto, ou melhor, a referência. Isaías 42, versículo 13. É muito forte. Deixa eu repetir o versículo que você não entendeu. Não dá para me ouvir porque eu estou aqui em casa sozinho, né? Eu queria ouvir um glória seu aí. Vou repetir. Lembra,
teu casamento, lembra, tua vida financeira, saúde, família, problemas espirituais contra a feitiçaria, contra a bruxaria, maldição. Lembra desse versículo aqui, ó. O Eterno sairá como um valente, homem poderoso, como um guerreiro, despertará o seu zelo. Pegue essa palavra aí, zelo, que nós vamos falar dela agora. Com um forte brado, exclamará. Não é que aquela vozinha assim, ai, venha, eu amo vocês. Não. Não é essa vozinha, não. Aqui nós estamos falando de guerra, irmãos. De batalha espiritual. Com forte brado. Tu consegue ouvir no mundo espiritual Deus, ele bradando forte contra os inimigos, é guerra, e demonstrará toda a sua força contra os seus inimigos. Irmão, o diabo está lascado. O bruxo, a bruxa, o feiticeiro, a feiticeira, a maldição, o demônio que for, nessa campanha está lascado. Está lascado, porque Deus vai demonstrar toda a sua força. Isaías 42, versículo 13. Nós temos aqui a palavra quinar no hebraico, que é a palavra zelo. Como um guerreiro, despertará o teu zelo. Imagina você fazer uma oração, irmão e irmã, para despertar o zelo de Deus, para fazer Deus vir como esse guerreiro valente. Você fica pensando, como? Pois bem, você tem que entender primeiro o que é a palavra zelo no original. Hora dessa, quem não gosta de Bíblia já saiu da live há muito tempo, né? Ou quem está assistindo offline depois que o vídeo foi postado. Fala demais, conversa demais. É por isso que a tua vida é vida de derrota, porque a tua fé não é uma fé inteligente, é uma fé emotiva, só emoção. Se Deus não falar comigo do jeito que eu quero, tintim por tintim. E olha que eu não estou anulando que Deus não fala, não. Deus fala. Deus usa os profetas. Deus, ele tem me usado para dar palavra de conhecimento e revelação para muita gente. Mas eu tenho que saber separar as coisas. A hora de ensino, a hora de aprender a palavra e a hora de profetizar, a hora de declarar. Do que adianta eu ficar só profetizando, vai dar certo, as coisas vão fluir, ou até mesmo uma palavra de exortação para alguém, se as pessoas não têm conhecimento bíblico. Né? O que adianta? Não vai adiantar nada. Mas vamos lá. A palavra quiná é a palavra ciúmes, ou, aqui no texto, zelo. Ciúmes está ligado a uma expressão chamada amor ardente. Já ouviu falar que Deus, ele é... No Novo Testamento tem um versículo muito conhecido que o Espírito tem ciúmes de nós, é o amor ardente. É lógico que os ciúmes, irmãos, na cabeça de muita gente, nessa cabeça de pudim de muita gente, só está ligado a uma parte negativa, né? Do homem ciumento, um homem que agrediu a mulher, que fez isso com a mulher. Nossa, ciúmes não é bom, isso, aquilo, outro, e pá. O povo só conecta ciúme a isso. Mas não estamos falando desses ciúmes. Nós estamos falando de um ciúmes protetor, que ao invés de matar, eu usei a palavra, né? Em vez de fazer isso, nós estamos falando de um ciúme que protege, que guarda, ok? Que não vai danificar a pessoa, mas quem se levantar contra essa pessoa, ele vem. Então, a palavra quiná, que inclusive deu origem à palavra Caim, tem essa mesma raiz semântica, é ciúmes, é amor ardente. Significa também rivalidade. E dependendo da aplicação do texto, até raiva. Tá entendendo? Até raiva, dependendo da aplicação. Lógico que você tem que levar em consideração que o português, ele é um idioma muito rico. Então, talvez em outros idiomas você não consiga encaixar algumas dessas palavras, porque não existe uma expressão ou uma palavra que traduz a expressão. Então, repetindo o texto, o Senhor sairá como um valente, homem poderoso, como um guerreiro, despertará o seu zelo. Despertará o quê? O seu ciúme, o seu amor ardente, a sua rivalidade, a sua raiva. Com um forte brado, exclamará guerra e demonstrará toda a sua força contra os seus inimigos. Meu irmão, o diabo está lascado.
feitiço, feiticeiro, macumbeiro, está lascado. Porque nessa campanha de oração, nós vamos chamar esse Deus forte. Você está entendendo por que a campanha Vale de Sal, que a gente faz aqui uma vez por ano, inclusive, já tentei fazer mais de uma vez, mas eu sempre falo e nunca faço, tipo assim, um ano no começo e outro no final do ano, quem sabe esse ano, né? Mas é uma das campanhas que mais há testemunhos de milagre, de libertação, de transformação, de bênção, porque o povo entra na fé, irmão. O povo se conecta a essa revelação forte. Né? Eu não estou lutando do lado de um deusinho qualquer que me ensina, que a religião me ensinou, não. Estou do lado de um Deus forte, de um Deus poderoso, de um guerreiro que vai resolver os meus problemas. Meu irmão. Ó, eu não vou ler, mas eu vou citar a passagem bíblica, porque só essa leitura dá isso aqui tudo, ó. Uma folha toda. Então, eu vou te dizer a referência, e como é uma passagem bem conhecida de todo mundo, depois você passa para dar uma lida. Isaías 37, do versículo 22 até o 36. Dá isso tudo aqui, ó. Tá? Aqui é a oração do rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele faz uma oração para Deus libertar o povo. E nesta oração que Ezequias faz, irmão, como a gente diz, o céu abre e ele vem. E quem é que vem para levar o povo? Inclusive o rei, né? Engraçado, o rei orando para Deus. Porque o rei sabia que o exército físico humano dele não ia conseguir resolver. Então ele faz uma oração para Deus. E nesta oração, irmãos, o próprio Deus vem. Ó, ele ora, deixa eu pegar um desses versículos aqui. Desses que eu citei, né? Vou ler do versículo 32. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escaparem. Olha aqui, eu não acabei de falar da palavra zelo? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aí tu tem que ler tudo que tem antes disso daqui. Aí tu vai ver Deus falando sobre o orgulhoso, sobre os despojos, sobre uma figura de linguagem, sobre demônios de arrogância, de tudo isso, entendeu? Ó, eu posso ler aqui o versículo 29, está bem aqui nos meus olhos, ó. Por causa do teu furor contra mim, e quando Deus fala contra mim, é contra o povo dele também, tá? Por causa do teu furor contra mim, por causa da tua arrogância, a arrogância que subiu até os meus ouvidos, portanto, porém, um anzol no seu nariz e um freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Então, vai falar do povo, ó, depois tu lê tudo. Resumindo, vamos lá para o versículo, vou pegar aqui o 36. Versículo 36 de Isaías 37. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos esses eram os seus corpos. 185.000 homens morreram. O rei fez uma oração,
o anjo do Senhor veio, lembrando que o anjo, leu aqui nos versículos anteriores, o zelo do Senhor fará isso. Então o que o zelo fez? Manifestou a glória. O zelo veio através de um anjo que matou 185 mil homens. O exército de Israel da época estava com nada. Era cheio de pecados, de iniquidade, de soberba, de um monte de coisa. Aí o rei resolve fazer essa oração. E desperta, o rei faz o zelo de Deus ser despertado. Lembra que nós lemos Isaías 42? Que ele veria como um guerreiro e despertaria o seu zelo? Então o rei fez isso, ele orou e o zelo do Senhor veio. E veio em forma de um anjo. Ah, mas isso é Antigo Testamento. Irmão, hoje a nossa luta não é contra carne nem sangue. Imagina isso agora, neste exato momento, acontecendo com você, só que de uma forma espiritual. Imagina você orando aqui, Senhor, é a feitiçaria, é o bruxo lá, é a bruxa lá, é a inveja, é no trabalho o problema, é na minha saúde a enfermidade, você dando um monte de inimigos. Quem são os seus inimigos? Imagina Deus mandando um anjo só para entrar nessa peleja contigo. E esse um anjo só, passar e destruir da tua vida. Vamos supor que cada homem aqui, numa aplicação pessoal e espiritual para hoje, para agora, se cada homem aqui é um demônio. Então imagina Deus agora respondendo a tua oração, enviando um anjo e matando 185 mil demônios. Aí tu vai ver que aqueles demônios que às vezes se manifestam nas nossas igrejas, a gente vai orar, aí vem um bravão. Meu nome é Legião. Ah, é? Seu nome é Legião? Sim, porque nós somos muitos. Tá bom. Vou chamar aqui só um anjo. Você entendeu, irmão? Chama só um anjo. Acabou. Uma legião, irmãos, uma legião é de 2 a 6 mil. Uma só. Uma só. De 2 a 6 mil. Quando uma pessoa incorpora um demônio que ele fala, eu sou legião, é porque está falando que tem entre 2 a 6 mil demônios na vida dessa pessoa. Eu estou te dizendo aqui que um anjo só, um anjo, passa e destrói 185 mil homens. O que ele não pode fazer no mundo espiritual? Multiplica isso. Se nós colocar aí que uma legião é 6 mil, nós vamos ter pelo menos aí 31, 32 legiões para um anjo só resolver. Aí a pergunta que eu te faço é: o diabo é mais forte ou o seu Deus é mais forte? Tá bom que o Deus da religião, das igrejas, esse Deus aí romantizado, politicamente correto, não é esse Deus que eu estou pregando, não. É um Deus coitadinho. Oh, meu Deus. Complicado, né, irmão? Complicado. Aí, sanfonias. É muita Bíblia, né, irmão? O bom é que o vídeo fica gravado, depois você assiste várias e várias vezes. Tá ali lavando a vasilha, a louça, a casa, e deixa o vídeo rolando e vai ouvindo as referências, vai recebendo essas revelações no teu espírito. E ó, joinha, gostei aí também, tá? Compartilha. 53 minutos de estudo e até agora você não compartilhou? Pelo amor de Deus, né? Sanfonias 3, versículo 8, fala sobre o fogo do zelo. Olha, intensifica o fogo do zelo. Portanto,
Esperai-me, diz o Senhor. Me espere. Deus está falando, me espere, diz o Senhor. No dia em que eu me levantar para o despojo. Você sabe o que é despojo, né? O despojo é a recompensa, o presente, o galardão de quem guerreou e agora tem direito. Ou seja, deixa eu botar de uma forma aqui que todo mundo entenda, quem não conhece Bíblia nem mundo espiritual. Vamos supor que eu e você estamos numa briga. Você fala assim, eu tenho a minha casa e você tem a sua. Quem vencer a guerra vai ter direito de pegar a casa do outro. Então o despojo é isso. É eu ter direito sobre o que era do outro. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação. E todo o ardor da minha ira. Olha aí agora, hein? Porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo, pelo fogo do meu ciúmes, do meu amor ardente. São as traduções da palavra quiná. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Dentro desses 21 dias de oração que nós iremos fazer, a partir de segunda-feira eu vou começar a liberar os vídeos aqui. É 21 dias. Pelo menos 7 dias. Pelo menos. 7 dias eu vou gravar as orações no monte. Tá bom? Então nós vamos ter 21 dias de oração. Alguns vídeos vou tentar fazer até ao vivo, o vídeo também. Aí a gente usa aquela dinâmica de orar ao vivo e quem tiver ali eu dou uma palavra, se Deus me der uma revelação, eu passo para a pessoa e tal, né? Mas outros vídeos também vão ser gravados que a pessoa vai fazer os 2 momentos de oração, como você já sabe. E quem não sabe, estou chegando no canal agora, vai ficar sabendo, tá? Deixa o sininho ativado aí. Ó, por que eu vou orar no monte? Êxodo capítulo 19, versículo 20. Olha, irmãos, esse ano 2024, esse estudo do Vale do Sal é um dos mais completos que eu estou fazendo. Por isso que eu resolvi fazer ao vivo, que daí eu fico à vontade. E vídeo gravado para a gente editar de muito tempo assim é uma bênção. Demora demais da conta. Então, melhor fazer logo ao vivo. E quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, recebe também. Tá? É um dos mais completos, onde eu vou dar mais textos bíblicos, mais estudo, mais conhecimento para você. De todos esses anos que eu fiz, esse é um dos mais completos. E se a gente cavucar na palavra, acha muito mais coisa aqui ainda. Tá? Mas vamos lá. Por que eu vou orar no monte? Porque o monte, tenho aqui Êxodo capítulo 19, versículo 20. O monte é um dos lugares espirituais de oração, de fé. E no entendimento, e não é só da religião judaica não, tá? De muitos outros, Deus ele habitava nos montes. Isaías, ou melhor, Ezequiel fala sobre montes que existem nos lugares espirituais. Mas esse é um outro assunto. Ó, diz assim, ó. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte e subiu Moisés. Percebe onde Deus está? No cume do monte. Eu tenho aqui Salmo 68, do versículo 12 ao 19, eu vou ler e você já pega as referências do monte. Por que eu vou orar no monte? Reis de exércitos fugiram às pressas.
e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhai deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, e as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Porque saltais, ó montes elevados. Este é, olha a referência, este é o monte que Deus desejou habitar. E o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 24 mil milhares e milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, o lugar santo, que é um outro monte. Tu subiste ao alto, levaste o cativo cativeiro, recebeste dons para dar para os homens, que inclusive é essa referência que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 4, tá? Até para os rebeldes, para que o Senhor, Deus, habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefício, ou seja, nos confere muitos benefícios. O Deus que é a minha salvação, ou a nossa salvação. Então, está falando de um monte onde Deus habita. Ok? Isaías 8,18. Eis-me aqui, como os filhos que me deu o Senhor, por sinais, por maravilha em Israel. Da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Ou seja, então eu vou subir o monte, não é numa superstição de crente maluco, né? Não. É por causa que a Bíblia está dizendo que Deus ele habita no monte, que ele está lá no monte. Ah, mas Deus não pode estar aí na tua casa, em todo lugar? Ele não... Sim, tá, irmão, creio. Mas quando eu saio da minha casa ou da onde eu estou para ir nessa fé aqui, neste entendimento aqui, é outro nível, é outra coisa. Eu posso buscar a Deus em qualquer lugar e Ele vai me responder, irmão. Mas quando eu saio do meu conforto, quando eu saio para subir uma montanha para orar, é porque o meu interesse, vamos dizer assim, as minhas motivações são outras. Eu estou mostrando para Deus que eu estou saindo da minha zona de conforto. Não é só para, porque o monte é uma coisa sagrada, aquela coisa. Não, 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 não. Não só isso. É porque o texto diz que o Senhor habita lá. Aí se alguém, aí tem os mais inteligentes, né, que é os como que eu poderia dizer, os especialistas da internet. Não. Mas para que monte? Não. Hora daí da sua casa mesmo. Olha, irmãos, eu estou falando de se conectar um texto bíblico a uma revelação que há milhares de anos atrás o povo acreditava e crê até hoje. Não vejo problema nenhum. Não estou indo lá para idolatrar monte. Eu estou indo lá crendo numa revelação de Deus. Amém? Joel capítulo 3, versículo 14, vai falar sobre Deus no Monte Sião. Não vou ler, para a gente ganhar tempo.
Zacarias capítulo 14 tem uma profecia topíssima também, fala sobre o Monte da Oliveira, que Deus vai pisar no Monte das Oliveiras, vai fender o monte em dois. Ou seja, tudo isso são referências que me mostra, ou que nos mostra biblicamente, que o monte é um lugar onde o próprio Deus habita. Tá? É um lugar onde o próprio Deus habita. Certo? Mas vamos lá. Agora nós vamos entrar para a segunda parte do estudo. Depois de 1 hora, né? Agora vamos pegar aqui mais 1 hora de estudo. Já marcou o joinha, o gostei, o like? Irmão, quase 800 pessoas entraram nessa live. Tu acredita? É o gráfico do YouTube, tá me mostrando aqui. Quase 800 pessoas entraram. Olha quantos joinha e gostei que tem no vídeo. Por aí você vê o que eu passo aqui, tá? Então, se você não me ajudar, fica difícil. Tá bom? Vale de Sal. O campo de batalha espiritual. O que eu tenho que saber para me entrar nessa campanha? Primeira coisa, tu já sabe. Quem é que nós vamos invocar, chamar por ele? O Senhor dos Exércitos. Vamos pedir a ele, vem Senhor. Vem com a tua ira, vem com o teu zelo, vem com os teus anjos, passa a tua espada, passa o teu anjo e destrói todo o mal. Davi, se você perceber a thumbnail da campanha, e de outros anos passados também eu coloquei. Mas é impossível, acho que a gente... Não é impossível não, lógico que não, mas força de expressão. Mas é difícil falar de guerra e de batalha espiritual e fazer conexões com o Antigo Testamento sem falar das guerras que Davi, um dos maiores guerreiros que já houve na Bíblia, é difícil deixar eles de fora, né? E Davi, ele foi um guerreiro, ele foi rei, ele foi profeta e foi um pecador como eu e você. Talvez até pior do que eu e você. Porque o que ele fez de errado não é brincadeira. E Deus cobrou dele também, tá? Mas deixa eu te dizer, Davi, ele tinha uma aliança de sal. Inclusive essa aliança de sal, porque sal fala de coisas perpétuas ou de coisas duradouras. Um dos significados do sal dentro da Bíblia, e não é dentro da Bíblia não, irmãos, apenas, né? É científico, é orgânico. O sal, ele conserva, porque ele mata as bactérias. E quem é nordestino como eu, que gosta de carne seca, sabe o que é que eu estou falando, né? Não nasce bicho nenhum. Entendeu? Porque o sal mata. Ó, o povo queria saber por que Davi era tão vitorioso nas suas batalhas, nas suas guerras. Aí o bom é você pegar e ler todo o capítulo na sua casa. Mas eu vou citar aqui apenas um versículo, vou direto ao ponto. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Anota aí. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Diz assim, ó: porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e os seus filhos, por uma aliança de sal? Vou repetir. Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel e aos seus filhos, por uma aliança de sal? Aí você pergunta,
Eu já até vejo os críticos. Que diacho é aliança de sal? E diacho é força de expressão de nordestino, tá, irmão? Não é o sentido negativo, não. O que é uma aliança de sal? Eu vou lhe explicar. E eu vou lhe explicar para que você também faça uma aliança de sal com Deus. Para que você se conecte conosco nessa aliança de sal. A aliança de sal era feita através de uma oferta, de um sacrifício. Ó, eu vou até ajudar você a entender melhor. Até hoje, em Israel, quem é que você conhece? Das 12 tribos de Israel, qual é a mais conhecida? Qual é a que está sobre o domínio de Israel hoje? Quem é que domina? Aí, se você for um pouquinho inteligente e saber aí, a Daiane já respondeu. Judá. Ou os judeus. Davi é da tribo de Judá, que deu origem a Jesus. Jesus também. Então, você conhece só judeus. E isso mostra, tá? E isso mostra que até hoje isso é uma verdade no mundo espiritual. Que a soberania Deus deu para os judeus e pronto e acabou. É lógico que eu não estou falando, né? Como o irmão está falando aí, o Biru. É lógico que eu não estou falando de aliança de salvação para você ir morar no céu. Aliança é pacto. Pacto é um voto, é um compromisso, é uma palavra que você dá. Não, é isso que vai acontecer, é isso que eu vou fazer, pronto. É lógico que eu não estou falando de salvação. Eu estou falando que Deus deu para Davi, e Davi tinha uma aliança com Deus, um pacto para governar, para reinar e para estabelecer ele e a casa dele perpetuamente no governo, na política de Israel. E com isso, eles foram bem-sucedidos. E até hoje isso acontece. Quantos milhares de anos nós temos de Davi para cá? E até hoje no mundo espiritual, isso é uma verdade que está aí ao olho de todo mundo. Então, quando eu falo para vocês, vamos fazer uma aliança com Deus, uma aliança de sal, eu não estou falando de salvação. Não é isso. Eu estou falando de uma aliança de guerra. Para batalhar, para a gente vencer. Ah, eu não quero acreditar nisso, não. Eu prefiro ficar só com a minha salvação. Então, fique só com a salvação, irmão. Fique só com a salvação. Pronto. Fique só com a salvação e deixa a gente guerrear. Ó, Levítico capítulo de número 2, versículo 13, diz assim: todas as tuas ofertas, as ofertas do teu alimento, temperarás com sal, e não deixará faltar da tua oferta de alimentos o sal da aliança com teu Deus. O sal da aliança com teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerá o sal. E já fazendo aqui uma colocação, e eu ia falar isso mais à frente, né? Mas eu já vou adiantando aqui. Sal antigamente era muito caro, irmãos, você ter sal. Ok? Inclusive a palavra salarium, que nós temos no português, vem de sal, salário. Porque se pagava pessoas antigamente, o salário de muita gente antigamente era com sal. É verdade. Então era uma coisa muito cara. Nós temos aqui Números 18, 19. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerão ao Senhor, tenho dado a ti,
aos teus filhos, às tuas filhas, contigo, por estatuto perpétuo. Está falando agora de Arão. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência contigo. Ó, nós estamos falando aqui de Davi, que tinha uma aliança de sal para governar, e até hoje é isso que acontece. A linhagem de Davi é que tem a soberania de Israel. E nós temos aqui ele falando para o sacerdote, uma aliança de sal perpétua para o sacerdócio. Você vai perceber que sempre o sal ele tem essa linguagem profética de ser algo duradouro, perpétuo, contínuo. Vamos lá para o Novo Testamento, falar de algumas expressões. Inclusive, Jesus usou expressões que fala sobre o sal. Marcos capítulo 9, versículo 49. Porque cada um de vós será salgado pelo fogo. O sal ele queima, sabia? Ainda mais para peles que são sensíveis. Deixa a tua mão dentro do sal por alguns minutos ou horas para tu ver se ele não vai corroer. E cada sacrifício será salgado pelo sal. Aí o versículo depois é o 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Tendes sal em vós mesmos? E paz uns com os outros? Preste atenção. Jesus, ele está falando de coisas do antigo tempo. E que hoje, naquelas regiões, entre os árabes e os judeus, principalmente entre os árabes, você entra numa casa de uma pessoa, de um árabe, e até de um judeu também. Quando ele oferece sal para você, se ele oferecer sal para você, ele está te recebendo com honra. Porque para eles é uma coisa muito preciosa, muito valorosa. Então, você começa a perceber a importância disso. Jesus está falando aqui, ó, tendes vós sal em vós mesmo e paz uns com os outros? Antigamente, para você selar um pacto, um compromisso com alguém, era comum você usar o sal para selar a comunhão com alguém. Não, eu quero aqui fechar um negócio, eu quero vender o meu carro e tenho um compromisso. O que nós vamos selar essa palavra que você está dizendo que vai comprar o meu carro? Como que nós vamos selar isso? Era normal eles colocarem o dedo no sal. Um deles ofereceu sal, coloca o dedo, põe aqui, selamos com sal. Está dizendo que eu vou cumprir a minha palavra. Até hoje, irmãos, eles têm isso. Procure aí, pesquise depois. Até hoje eles têm isso. Era comum um homem falar para uma mulher: eu te amo como sal. Te amo como sal, irmão, é dizer que ama aquela pessoa muito. E sal é o quê? Um amor duradouro. Eu te amo por resto da minha vida, por toda a minha vida. É basicamente isso. Então, eu até anotei aqui também umas referências de quem vai falar, o João Calvino, falando sobre essa passagem bíblica, só que se a gente for gastar aqui um tempão falando, lendo, entendeu? Vamos gastar tempo demais. Mas olha, Esdra, capítulo 4, versículo 14. Anota aí também para quem está anotando. Esdra 4, 14. Agora, pois,
considerando que comemos o sal do palácio, isso é, somos assalariados do rei. E não nos convém ver a desonra da sua majestade, estamos enviando este aviso formal ao rei. Então aqui, nesse texto bíblico aqui, já responde duas coisas que eu acabei de citar. Que o sal era usado para dar salário, mas aqui nós temos uma outra coisa importante também, viu? Lê esse mesmo texto aí na João Almeida, por exemplo, em outras traduções. Nessa daqui diz assim, ó, agora pois consideramos que comemos o sal do palácio. Algumas referências vai dizer que eles estão assentados, independente de qual seja a palavra nela, que você vai encontrar no hebraico, que é se sentar na mesa, no caso aqui deles, se sentarem na mesa do rei e comerem o sal que o rei oferece como honra e como salário também. Eles estão dizendo, nós assentamos na mesa do rei e comemos o sal que o rei dá. E não é só o sal no sentido de eu te convidar para ir na minha casa e eu te dar sal. Está dizendo que eles recebiam o salário do rei. Então eles estão dizendo, como nós recebemos o salário do rei, eu vou falar mal do rei, eu vou desonrar o rei, como que eu vou cuspir no prato que eu como? Em outras expressões é isso. Então você percebe a importância do sal. Aí aqui nós temos um monte de outras coisas que eu vou citar tudo para você, porque eu disse para você, mas graças a Deus está acabando, só falta 2 folhas agora. Ó, o uso do sal. Primeiramente, anota aí, palavras. Colossenses capítulo 4, versículo 6. As vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha quantas referências, irmãos. Meu Deus. Nós temos aqui Ezequiel, agora eu vou só citar as referências e vou falar, não vou ler os versículos para a gente ganhar tempo, ok? Sal, no sentido medicinal. É isso mesmo. Ezequiel 16:4 fala sobre o banho de salmoura. A criança recém-nascida, naquela época não tinha muito remédio, não tinha muita coisa. Eles pegavam uma bacia e com muito sal e mergulhavam a criança recém-nascida para matar as bactérias. É chamado banho de salmoura. Isso está escrito na Bíblia. Ezequiel 16:4. Nós temos aqui também Isaías capítulo 30, versículo 24, o sal sendo usado para refinar o grão. Diz assim, ó, os bois e os jumentos que lavram o solo comerão a forragem e o sal espalhado como focado e pá. Está falando da comida que dava para os animais, e o grão, a comida, a palha, a forragem, que era enriquecida pelo sal. Até hoje isso acontece. O povo dá sal pro boi, para a vaca comer. Estou errado ou não estou? Tá certo. Tem até uma referência de Jó, eu anotei aqui, na culinária. É possível comer sem tempero que é insípido? Há sabor na clara do ovo sem sal? Jó 6,6. Ele está dizendo, tem como comer alguma coisa que não tem gosto de nada? Ele está dizendo que a clara do ovo tem gosto de nada. Se não colocar sal, não realça, não tem sabor nenhum. É isso que Jó está falando. Jó 6,6. Agora,
saindo das curiosidades e indo agora para o sentido espiritual e profético do sal, vamos lá. Sal usado como a arma de batalha espiritual. Ok? Então nós temos aqui, ó, o sal sendo usado como símbolo de esterilidade e juízo de Deus. Juízes capítulo 9, versículo 45, diz o texto. Abimeleque desferiu violento ataque contra toda a cidade durante o dia inteiro. Depois de possuí-la, dizimou-a impetuosamente os seus habitantes, destruindo toda a cidade e espalhou o sal sobre ela. Aqui é o sal sendo usado como uma arma de instrumento profético. Abimeleque, ele vai e conquista a cidade e para matar tudo que há, ele semeia sal. Sal é para nada mais nascer, irmão. Para nada mais prosperar. Para matar completamente, entendeu? Lembrando, hoje a nossa luta não é contra carne nem sangue, ok? Isso daqui é usado para ser um juízo profético. Estou semeando sal, declarando que esse mal não vai mais prosperar. Você pode fazer uma aplicação a guerras, a batalhas espirituais que a gente trava por aí, a atos proféticos que a gente faz em empresas, atos proféticos que a gente faz nas cidades aí, entendeu? Depois de um mover de cura, de libertação, de arrependimento, de batalha espiritual, de vencer bruxaria, feitiçaria, pega-se o sal como um ato profético e semeia naquele lugar, ou naquela cidade, ou naquele ambiente, onde era um lugar onde que o diabo era adorado, onde que o diabo reinava, é semeado sal naquele lugar para declarar que aquele pecado, aquela iniquidade não floresça mais. Então aí é uma aplicação do sal dentro de um entendimento de batalha espiritual. Você consegue entender isso? Foi o que Abimeleque fez. Semeou sal para nada mais nascer ali. Por isso que é símbolo de esterilidade, ou seja, de deixar algo estéril, não nascer mais, não produzir mais. E nas orações, eu vou gravar um vídeo, irmãos. Eu vou colocar no primeiro dia de oração. Tá? Então vai ficar assim, ó. O estudo bíblico e mais 21 dias de oração. Vai ser 22 vídeos, certo? Eu vou gravar no primeiro dia, aí de tempo em tempo eu vou postando novamente dicas de como você pode usar o sal na campanha. Durante a campanha, aqui eu tenho testemunhos de grandes milagres. Tem gente que já fez essa campanha conosco que levou sal para o hospital. O marido estava lá internado. Tem um testemunho da irmã assim, né? Na beira da morte, vai ou não vai? Meu Deus, estava quase partindo. Ela semeou sal lá, no corredor onde o quarto dele estava, e começou a orar e declarar, eu coloco no campo de batalha espiritual, no vale de sal, esse espírito de enfermidade, esse espírito de morte, e começou. Aí ela jogava um pouquinho discretamente, que eu sempre falo isso, né? Discretamente, não precisa fazer Tem igrejas que vai fazer a campanha do Vale do Sal, faz aquele corredor, né? Uma estrada assim, só de Vale do Sal, não precisa, irmão. Quem quiser fazer, faz, não precisa disso. Porque o sentido aqui é profético, é espiritual. Não precisa daquela coisa toda, não. Quem quiser fazer também, eu estou pouco me lixando. Não tem preocupação nenhuma. Só sei que essa irmã começou a semear o sal lá. Todo dia que ela ia, jogava uma pitadinha lá, no corredor onde que o marido estava internado. Resumindo, estava para morrer. Ressuscitou. E ela conta no testemunho dela
que muitas pessoas que ela viu ali naqueles dias que ela estava ali no hospital, naquele corredor onde que ela fazia as orações e jogava o sal, muita gente que estava ruim ali, que ela também orava, Senhor, já aproveita e ora aqui para o fulano, né? Muita gente saiu da internação, saiu do estado grave, saiu da complicação. Já passei testemunho aqui de gente que nós vamos fazer isso, né, com a água. Uma irmã lá da Espanha, que eu lembro desse testemunho também, que me marcou muito. E aqui eu já passei centenas ou milhares só do Vale de Sal. Uma irmã que tinha lá que tem, né, um salão de cabeleireiro. Ela pegou o sal consagrado, que a gente vai consagrar no primeiro dia de oração. Ela pegou aquele sal, colocou na água onde os clientes bebiam, declarando que os clientes ali fossem libertos, fossem transformados, e o que ela viu de gente curada. Ela disse que chegou um dia que uma pessoa bem carregada, bem pesada espiritualmente, foi mal depois de beber água, vomitou lá macumba, feitiçaria, e depois teve umas vitórias na vida, entendeu? É muitos testemunhos, irmão, estou dizendo aqui, muitos testemunhos, ok? Eu tenho aqui Jeremias capítulo 17, tá? Jeremias capítulo 17, a irmã Anne Bast. Eu estou na Espanha, que dia que começa as orações após? Segunda-feira, tá? Vai começar as orações. Ó, Jeremias 17, versículo 6. Ele será como um arbusto no deserto. Não perceberás quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabilitada. O que é terra salgada? Terra com sal, terra que aonde você planta, aonde você semeia, não vai colher, não vai dar nada. Juízo. Está falando de um juízo de uma terra salgada, uma terra que não frutifica, não prospera. Eu tenho aqui Deuteronômio, versículo 20, ou capítulo 29, o versículo 23. Toda a nação se transformará num deserto abrasador de enxofre e de sal. Nada que for semeado sobre a terra geminará, nenhuma vegetação brotará ou se desenvolverás. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimás e Zeboim, que o Senhor destruiu com grande ira e furor. O ano passado, na campanha do Vale do Sal, eu mostrei aqui para vocês que eu fui lá. Na região, né, que é uma região em Israel, um perímetro geográfico onde era possivelmente as cidades de Sodoma e Gomorra. Você percebe que o sal ele é usado como uma arma de batalha espiritual para dar justiça e juízo? E um dos juízos que o sal determina no mundo espiritual é: não prospera, não vai nascer, está estéril. Agora eu vou te mostrar aqui que também pode ser o contrário também, mas espera aí. Nós estamos falando aqui de um juízo que nada que é semeado produz, que nada vai para frente, assim. Ok? Presta atenção. E aí eu mostrei para vocês que eu fui lá no Mar Morto. O Mar Morto, segundo a tradição, é onde era essas cidades, né? De Sodoma e Gomorra. Ainda não há, assim, um estudo bem detalhado ou alguém que confirma, não era ali mesmo. Mas faz parte da região. Ok? E depois da destruição dessas cidades, ou seja, do juízo que veio para essa cidade, o que ficou lá foi o Mar Morto. E o Mar Morto, a cada litro de água, cada litro, pode ser extraído 400 gramas de sal.
Você deita lá nas águas do Mar Morto, irmão, que eu tive lá. Eu tive lá. Você não afunda, você boia, porque é muito sal. Inclusive, quem tem pressão alta não pode entrar lá. Não pode. É recomendado nem se banhar nas águas, entendeu? E o sal faz com que aquele lugar seja improdutivo. Mas, ao mesmo tempo, também ali é um lugar medicinal, que as lamas ali do Mar Morto servem como muito suporte para fazer produtos de medicina, né, para limpar a pele, essas coisas aí. Então tem isso. Olha, a cidade de Sodoma e Gomorra e o Mar Morto. O que sobrou lá? Sal. Ok? Mas nós estamos falando aqui do sal em um juízo negativo. Estou semeando sal para que isso aqui não prospere mais, para que isso aqui não vingue mais. Mas nós também temos aqui em 2 Reis, que eu não vou ler o versículo, vou só citar como é muito conhecido, todo mundo sabe disso aqui. 2 Reis, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Fala do profeta Eliseu, que as águas estavam poluídas. E o profeta disse o quê? Traz para mim um prato com sal. E o espírito estéril e as águas que estavam poluídas, né? Perdão. E as águas que estavam poluídas foram purificadas depois que o profeta pegou o prato de sal e jogou naquelas águas, dando o quê? Um decreto. A Bíblia diz que depois disso as águas que eram chamadas de águas de Mara, Mara significa amarga, poluída, se tornaram águas doces, águas potáveis. E devido a essas águas serem poluídas, então nada nascia, nada era produzido ali. Depois que o profeta jogou ali o sal nas águas, o espírito estéril, que não deixava a terra produzir, a terra começou a produzir. Então nós temos aqui o sal sendo usado contrário. Olha que doido. Então eu posso usar o sal como uma arma de batalha espiritual, como um ato profético para determinar que alguma situação, algum mal, alguma coisa maligna não nasça mais, mas ao mesmo tempo também eu posso usar para purificar. Você consegue entender isso? Né? Você consegue? Irmã Clara, agorinha eu vou falar sobre isso, tá? Ela está perguntando como é que faz para mandar os dízimos. Eu vou agorinha falar aqui sobre o número do WhatsApp, que daí vocês podem falar com a gente lá, tá bom? Olha isso, que doido, né? Eu tenho aqui agora o campo, o lugar, o Vale de Sal. Por que Vale de Sal? Porque Davi, como também Amazias, que era um descendente de Davi, e outros guerreiros, tiveram batalhas, guerras, nesse lugar chamado Vale de Sal. E todas as batalhas que eles tiveram no Vale de Sal, eles tiveram vitória. E eu estou falando de guerra mesmo, irmão. Tá? 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Sucedeu que depois disso, Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou Medeg Amar das mãos dos filisteus. Também Davi ganhou nome. Ele foi tomando fama, né? Voltando ele a ferir os sírios no Vale de Sal. A saber, 18.000. 2 Samuel 8, versículo 13.
2 Samuel, capítulo 8, versículo 1, fala que Davi ele foi ferindo os filisteus, ferindo outros e outros e outros, e conquistando as cidades. Aí lá no versículo 13 foi o que eu li agora por último. Também Davi ganhou nome, ou seja, ganhou fama, voltando ele a ferir os sírios no Vale de Sal, a saber, 18 mil. 18 mil homens Davi venceu. Aí nós temos aqui Amazias, que é descendente de Davi, que também no Vale de Sal. Tá? Diz assim, ó. 2 Reis 14, versículo 7. Diz assim, ó. E foi Amazias que também venceu 10 mil endonitas no Vale de Sal. E conquistou a cidade de Sela, ou alguns de Selá, que tem um acento, Selá ou Sela. Tem traduções que tem um acento e tem traduções que não tem. Usa qual que você quiser, Sela ou Selá, tá? A palavra Sela ou Selá significa rocha, que o sentido figurado de rocha aqui, então, é difícil, duro. Eu já vou fazer uma pausa aqui. Nesse Vale de Sal, nessa campanha, nesse lugar espiritual, nesse ambiente profético, o que é que na sua vida é difícil você vencer, é difícil de você dominar, é difícil de você conquistar? O quê? Então nós temos aqui os guerreiros, Amazias, né, e o seu exército, que venceram 10 mil edonitas no Vale de Sal. E eles foram lá e conquistaram a cidade de Selá, que significa rocha, difícil. Eu quero profetizar na tua vida. Eu quero determinar sobre a tua vida que nessa campanha, neste propósito, nessa meta, nesse desafio dessa campanha de 21 dias, o que é difícil você vai conquistar, você vai dominar. Ó, conquistou a cidade de Selá em combate, alterando o seu nome. Eles vão lá, conquistam a cidade e altera o nome da cidade. Alterar o nome da cidade de Selá, rocha, difícil, para Joquiteel. Olha o nome da cidade agora, Joquiteel. Sabe o que significa Joquiteel do hebraico para o português? Subjugados por Deus. Amazias, que é descendente de Davi, que Davi tinha vencido lá no Vale de Sal, muitos filisteus. Amazias vem na mesma unção, na mesma autoridade, dentro ainda da aliança de Sal, que Deus tinha com ele perpetuamente. E ele então começa a lutar debaixo dessa aliança. E ele vence 10 mil edonitas e ainda conquista a cidade deles. Cidade que era chamada de Sela, ou Selá, significa rocha, significa duro, significa algo difícil. E aí eles mudam o nome dessa cidade. Joquiteel significa subjugados por Deus. Eu quero profetizar na tua vida que tu vai conquistar, que tu vai dominar, e depois tu vai entender que essa palavra Joquiteel, que nós vamos repetir na oração durante a campanha várias vezes, vai fazer sentido para você. Aquilo que você não conquistava, aquilo que você não dominava, aquilo que você não vencia, você vai vencer. E quando você vencer, o mérito não é seu. Você vai lembrar. Isso daqui eu conquistei por Deus. Foi Deus que me deu vitória. Joquiteel, subjugados não por mim, por Deus. Ou seja, por Deus através de mim. É Deus através de você, irmão. Você consegue entender isso? E aí, alterando o seu nome para Joquiteel,
o nome pelo qual essa cidade é conhecida até os dias de hoje. Joque-Teel, subjugados por Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu vou finalizando aqui, dizendo para você que seja muito bem-vindo a essa campanha, a este propósito. Nessa campanha nós vamos invocar Jeová Sabaote, o Deus forte, o Deus poderoso, o homem de guerra. Vamos fazer essa mesma aliança que Davi tinha. Repetindo, não é uma aliança de salvação para você ir morar no céu. Estou falando de uma aliança de batalha espiritual, um voto, um pacto, um compromisso com Ele. Use qual a expressão, a palavra que você quiser. Todos os anos a gente faz a campanha porque nós acreditamos, inclusive fazemos a oferta de novo, né, de ano em ano, porque cremos que os votos eles são bons para a gente renovar de ano em ano. Mas não tem problema a pessoa quiser fazer mais de uma vez durante um ano. Cada um. Eu sempre digo assim, ó, a campanha está aí, as orações estão aí. Ore quantas vezes quiser e puder. E quanto mais você fizer, mais expressão no mundo espiritual tem. O voto, a oferta, é um sacrifício. Eu não coloco valor normalmente. É difícil aqui eu colocar valor. Alguma campanha aqui, outra ali, sim, eu coloco um valor. Mas a maioria das campanhas que a gente faz e que vai fazer uma apelação, lembrando que nem todas as campanhas de oração que eu faço aqui a gente tem voto ou tem alguma apelação para oferta. Mas Vale do Sal é impossível. A pessoa tem que fazer uma oferta para selar a aliança dele, porque a aliança de sal é selada pela oferta. Já disse isso daí para vocês, já deu o versículo para vocês. A questão é, já que o Senhor não vai dar valor, qual é o valor para mim? Quem tem que saber é você. O que é um sacrifício para você aí? Qual é o valor? Aí vai conforme a sua condição financeira. Já teve épocas na minha vida que eu dar R$100 de oferta numa igreja, ou num pastor, ou num voto. Meu Deus do céu, era um sacrifício. Eu estava dando assim o dinheiro todo praticamente. Graças a Deus que eu venci essa fase, passei essa fase. E hoje se eu chegar para alguém e falar, não, R$100 é uma oferta de sacrifício para mim, eu estou mentindo porque não é. Vai conforme o seu grau financeiro, o que você tem, o que você possui. Até na época da Bíblia era assim também, as pessoas, cada um com o seu grau financeiro dava a oferta equivalente àquilo. Ok? Então você que vai decidir. São 21 dias de oração. A pessoa pergunta, quando é que eu tenho que fazer a minha oferta, enviar a minha oferta, contribuir? Eu já posso começar a campanha e fazer? Pode. Mas você vai ter esse espaço de 21 dias, que vai começar segunda-feira, o primeiro dia. Aí dentro desse espaço de 21 dias, você faz a sua oferta. Pode ser no primeiro dia, pode ser no último. Quiser já fazer agora, depois do estudo bíblico, já faz, depois só pega as orações e vai orando. Você é quem sabe. É você e Deus. Ok? Aí, irmã Clara e todos os demais, está escrito aqui Pix, Bradesco, que é para quem quer fazer o Pix. Mas esse número aqui, ele também é o número do WhatsApp, 62 984 93 3100. Anota aí, gente. Muitos de vocês já têm esse número, né? Manda uma mensagem para mim no WhatsApp. Fala que você quer participar do Vale de Sal. Para esse número aí. Fez a sua oferta, quer me mandar o comprovante? Tá aí. Manda o comprovante também.
É obrigatório mandar o comprovante? Não é, irmãos. Manda quem quiser. Se você mandar, eu vou te agradecer lá. Tá bom? Mas tá aí. Pega esse número do WhatsApp, viu, irmã? Que quer dizimar, que quer ofertar, que quer contribuir. E agora nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse período de oração, ou melhor, palavra, né? Menos oração, mas muita palavra. Vamos agradecer ao Senhor e abrir esse propósito de oração de campanha. Quer participar? Então eu vou orar aqui e você concorda aí. Marcou o joinha? Ou gostei, o like? Vocês vão ver que nessa campanha de oração vai ser forte. Segunda-feira, quando você vir para a oração, você vai receber a notificação, vai vir para a oração. Separe aí numa bandejinha, vou usar aqui esse negócio aqui, separe numa bandejinha, num copo, onde você quiser, coloque aí em algum recipiente aí um pouco de sal, para a gente consagrar. Eu ia fazer isso agora aqui no primeiro vídeo, só que eu pensei, muita gente que não participou ainda da campanha do Vale do Sal vai estar despreparado. Eu vou deixar para fazer no primeiro dia. No primeiro dia de oração, nós vamos fazer uma oração consagrando o sal, para você usar na campanha, de toda a campanha. Aí você pode usar esse sal para levar para a sua empresa, dar um decreto lá, espírito de miséria. Eu vou dar todas essas instruções para você. Vai colocar um pouquinho lá para o seu marido, que está ali bebendo. Inclusive tem testemunho desses também. Gente que usava droga e bebia. A pessoa foi lá e colocou um pouquinho, só gotinha de sal, tomou nojo do vício. Irmão, tem tanto testemunho dessa campanha do Vale do Sal, porque querendo ou não, o povo pega esse sal e exercita a fé. A irmã lá na Europa falou para mim que fez a campanha do Vale do Sal, que na roupa do filho ela colocava um pouquinho, quando ia lavar, um pouquinho de sal, ali junto com o sabão, ela lavava e dizia, meu filho vai ser limpo, meu filho vai... E não é que o milagre aconteceu? Então as pessoas usam conforme a fé, entendeu? E é muito gratificante ver o resultado de milagres, de curas, de libertação, de transformação, de prosperidade através dessa campanha do Vale do Sal. Você vai ser o que vai testemunhar. Amém? Senhor, abrimos agora no mundo espiritual este propósito de oração. Senhor, nós queremos iniciar pedindo ao Senhor que nos responda durante os 21 dias de oração próximos dessa campanha. 21 dias de oração de guerra, de confronto e de vitória. 21 dias em que os nossos inimigos espirituais vai acontecer. Joquiteel, guarda essa palavra, viu, irmão, viu, irmã? Joquiteel, subjugados por Deus. Senhor, miséria, pobreza, falência, doença, enfermidade, traição, feitiçaria, bruxaria, demônios, toda maldição nós vamos colocar nesse vale de sal e serão subjugados por Deus. Vem, Senhor, nessa campanha, vem neste propósito de oração, com teu zelo, com a tua fúria, vem armado, Senhor, vem com os teus cavalos e cavaleiros, vem com os teus anjos de guerra, para nos dar vitória, para que possamos alcançar de Ti, Senhor, grandes bênçãos. Está iniciado, começou, Senhor. Agora, a partir de segunda-feira, nos 21 dias de oração, manifesta a Tua glória, o Teu poder, e cada um que vai fazer a sua oferta vai selar essa campanha com o seu voto. Honra ele, honra ela, Pai, surpreende essa pessoa com grandes bênçãos e grandes vitórias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar os Salmos 91, declarando para você. Então diga comigo assim, ó. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, eu descanso. Eu digo do Senhor, Ele é o meu Deus,
é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas eu estarei seguro. A sua verdade, para mim, é um escudo e um broquel. Não vou ter medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem mesmo da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e nada me atingirá. Com os meus olhos eu vou contemplar, eu vou enxergar e ver a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda, à minha casa, à minha família, porque aos teus anjos o Senhor dá ordem ao meu respeito, para eles me guardarem em todos os meus caminhos. Estes anjos me sustentarão em suas mãos, para que eu não venha tropeçar com os meus pés em alguma pedra. Eu vou pisar agora o leão, a cobra, calcarei os pés ao filho do leão e à serpente, porque tão encarecidamente o Senhor me amou. Senhor, me livra, coloca-me em um alto retiro, porque eu conheço o teu nome. Eu vou te invocar, Senhor, e eu sei que o Senhor me responderá. O Senhor está comigo neste momento, nesta fase de angústia. Porém, desta fase de angústia, o Senhor me retira e libera a sua glória sobre mim. Senhor, farta-me com muitos dias e me revela, me mostra a tua salvação e salva toda a minha vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meu irmão, marque o seu joinha, marque o seu gostei, deixe o seu like. Você fala assim, não, eu estou assistindo o vídeo depois que foi postado. Eu acho que já é depois que a campanha já começou. Eu posso entrar na campanha? Não só pode, como deve. Faz. Eu vou deixar aqui nas descrições agora. Eu vou sair da live, né, do ao vivo, e vou criar uma playlist. Vou deixar o link fixado nos comentários. Então, você que está assistindo depois de que o vídeo foi postado, 1 mês, 2 meses, 1 ano, não sei quanto tempo depois, não importa. Clica na playlist, no link fixado no comentário e o primeiro link nas descrições, que você vai encontrar todos os vídeos deste propósito de oração. Deus abençoe vocês, um forte abraço, um beijo no coração de todo mundo. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62 984 93 3100. É celular.
Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2, @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa @gmail.com. Ou através das contas bancárias: Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseuLustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union ou pelo PayPal. Pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.